O coeficiente de aproveitamento, pessoal, ele é o parâmetro urbanístico que fala para mim a quantidade de metros quadrados de edificação que eu posso edificar no meu lote, tá? Ele é um parâmetro que ele está relacionado diretamente com a área do terreno. Então, ele é sempre um número, por isso que ele é um coeficiente, ele é um número definido para mim no anexo 12 da legislação, que eu vou multiplicar pela área do terreno para obter o meu potencial construtivo, ou seja, a quantidade de metros quadrados que a minha edificação pode ter dentro daquele terreno. E dentro do conceito de coeficiente de aproveitamento, o plano diretor estabelece 4 tipos de coeficientes para a gente. O primeiro tipo é chamado de coeficiente de aproveitamento mínimo. É uma definição que ela foi introduzida pela Lei 11.181, pelo novo plano diretor. Isso não existia antes em Belo Horizonte. O que o coeficiente de aproveitamento mínimo faz? Ele define a quantidade mínima de metros quadrados que eu preciso construir num determinado terreno para que esse imóvel ele não seja enquadrado para a aplicação do IPTU progressivo no tempo. O IPTU progressivo no tempo também é uma novidade que foi introduzida por este plano diretor. Na verdade, ele até existia na lei de 2009, porém ele não foi regulamentado, por isso ele nunca foi colocado em prática. Na lei 11.181, que é a lei atual, ele voltou e agora ele já foi regulamentado pelo decreto 17.272, que estabeleceu quais são as regras para a aplicação do IPTU progressivo. E o que é esse IPTU progressivo no tempo? Para que isso serve? Ele serve para evitar que nós tenhamos terrenos ou edificações ociosas ou subaproveitadas no município. Esse plano diretor que a gente está trabalhando agora, ele entende os terrenos e as edificações no município como objetos que têm uma função social. Como que é isso de função social? Olha, para você ter aquele terreno ali, a prefeitura teve que levar asfalto, teve que levar iluminação, teve que levar passeio, teve que fazer esgoto, drenagem pluvial, enfim, houve um investimento do município a partir do recolhimento de tributos, né, para criar uma infraestrutura para aquele seu terreno que está ali. E esse investimento, que veio a partir do imposto, ele foi custeado por todos os cidadãos do município. Então, dentro dessa visão, não faz sentido você ter um terreno que, às vezes, ele é servido por uma rede de transporte coletivo, por uma infraestrutura de internet, telefone, iluminação, esgoto, água, tudo. E esse lote, às vezes, está vago ou ele está subocupado, subutilizado. Por quê? É como se você estivesse desperdiçando todo o dinheiro que a população colocou ali para poder viabilizar a existência daquele terreno. Então, para desincentivar esse tipo de situação, que é a de lotes subutilizados dentro do perímetro urbano, criou-se a ferramenta do IPTU progressivo no tempo. Na verdade, ela não é uma criação aqui de Belo Horizonte. O IPTU progressivo, ele já é previsto desde o ano 2000, naquela lei que eu comentei de manhã com vocês, que é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades já define o IPTU progressivo como uma ferramenta à disposição dos municípios para eles aplicarem nos seus territórios, se a administração pública assim quiser. E como que funciona o IPTU progressivo? Se a prefeitura identifica que você tem um imóvel subutilizado, ela vai notificar o proprietário e vai dar um prazo para ele resolver a situação do imóvel dele, ok? Se não for resolver, aí o que ele pode fazer? Ele pode vender esse imóvel para alguém que queira construir ali, ou ele mesmo pode construir no lote ou ocupar o imóvel que está desocupado. Se ele não fizer isso no prazo que é concedido pela prefeitura, o imóvel dele entra dentro da categoria de IPTU progressivo. E aí o que acontece?
A cada ano, a alíquota de IPTU dele sofre um acréscimo referente à subutilização do imóvel. Então, a cada ano ele paga um IPTU mais caro do que o que ele pagava no ano anterior. E é claro que esse aumento da alíquota é proporcional ao tamanho do terreno, à localização da cidade em que o terreno está inserido, ao tipo de edificação que eventualmente exista no terreno, mas o fato é que o IPTU vai aumentando ano após ano. E o IPTU pode sofrer esse acréscimo de alíquota durante 5 anos. Se no 5º ano o proprietário ainda não deu solução, não vendeu, não construiu, não ocupou, a prefeitura ganha a prerrogativa de desapropriar aquele imóvel, pagando valor venal, né, valor de guia do IPTU, e dar uma destinação. Então, tem 5 anos que você está me pagando IPTU mais caro, eu já te avisei, já te falei, você não fez nada, então me dá esse terreno aí, toma aqui uma indenização baseada no valor venal do imóvel e eu vou fazer alguma coisa com ele. Então, essa é a ideia. O coeficiente de aproveitamento mínimo, ele é um parâmetro para a prefeitura identificar aqueles imóveis que são passíveis ou não de serem enquadrados no IPTU progressivo no tempo. Então, ela é a menor quantidade de edificação que eu preciso ter para que eu não seja enquadrado no IPTU progressivo. Eu tenho também o coeficiente de aproveitamento. Oi. Nesse caso do IPTU progressivo, ele precisa ter baixa ou... Não. É só ter edificação, né? Pode ser até um lote vago. Não, eu falo, por exemplo, o IPTU, o coeficiente de aproveitamento mínimo. Sim, sim, tem que ser uma edificação regular. Tem que ser regular? Tem que ser, porque você comprova o atendimento do coeficiente com o ABITS, né? Então tá bom, obrigada. Se você não tem o ABITS, como que você comprova quanto que tem de área construída ali? Tem ABITS, eu não sei como é que a prefeitura faz para cobrar IPTU da gente. O IPTU não aparece, né? Não, sem ABITS, a Secretaria de Fazenda faz por imagem de satélite, né? Mas não é a Fazenda que aplica o IPTU progressivo, é a regulação urbana. Entendi. Entendeu? Então, obrigada. Nada. Nós temos também o coeficiente de aproveitamento básico. Esse coeficiente básico, quem já trabalha há mais tempo já é familiarizado com ele, porque ele já existia desde a legislação anterior. E a gente já falou dele aqui hoje também. Ele define a área máxima que pode ser construída no terreno, garantida pela legislação, ok? O que significa isso? O coeficiente básico é aquela quantidade de metros quadrados que eu posso construir sem precisar adquirir potencial construtivo adicional, ok? Em Belo Horizonte, o coeficiente de aproveitamento básico é 1 para todos os terrenos, exceto alguns que estejam em zonas de preservação ambiental, que aí eles têm coeficiente menor do que 1. Mas para os outros zoneamentos, o coeficiente básico é 1. O que significa isso? Para qualquer terreno que eu for construir em BH, eu posso construir, sem aquisição de potencial adicional, uma área igual à área do terreno. Então, se é um lote de 360 metros vezes 1, eu posso construir 360. Se é um lote de 1.000 metros vezes 1, eu posso construir 1.000 metros. E assim por diante, ok? Esse é o coeficiente básico, aquele que é garantido para mim pela legislação urbanística. Ninguém pode penalizar ele, nem cobrar nada a mais para usar esse coeficiente. Eu tenho, acima do coeficiente básico, o coeficiente de aproveitamento máximo. O que é o coeficiente de aproveitamento máximo? Ele mede o quanto que eu posso superar o coeficiente de aproveitamento básico adquirindo potencial construtivo. A gente tem várias formas diferentes de adquirir potencial construtivo. Tem as soluções de gentileza urbanística, tem a outorga do direito de construir, que é quando eu compro esse coeficiente direto da prefeitura, tem a transferência do direito de construir, que é quando eu compro esse potencial de um terceiro, ok? E a quantidade de coeficiente a mais que eu posso adquirir vai ser limitada pelo CA máximo,
ok? Também é um tipo de coeficiente que já existia na legislação anterior. Quem já trabalha há mais tempo em BH está familiarizado com ele também, ok? E ele vai medir o quanto que eu posso ultrapassar do meu coeficiente básico. Agora, um coeficiente que é novidade do plano diretor é o coeficiente de aproveitamento das centralidades. Se o coeficiente máximo mede o tanto que eu posso ultrapassar do coeficiente básico, o coeficiente de centralidades mede o tanto que eu posso superar do coeficiente máximo, adquirindo potencial construtivo adicional. Eu dei o exemplo para vocês mais cedo, quando a gente estava vendo aqui o anexo 12, né? Eu tinha mostrado para vocês aqui na tabela 10, tinha dado o exemplo aqui, por exemplo, do zoneamento OM3, né? O que eu tinha mostrado para vocês? Olha só, o coeficiente básico do OM3 é 1, como nós já falamos, né? Se eu quiser superar o coeficiente básico da OM3, eu posso chegar até 1,5, ou seja, eu posso adquirir 50% a mais de coeficiente, mediante a aquisição de potencial construtivo adicional. Ok? Beleza. Agora, isso para qualquer lote que esteja dentro de OM3, certo? Agora, se o meu lote, além de estar dentro de OM3, estiver em área de centralidade, daí eu posso chegar até o coeficiente 2, ou seja, eu posso construir 2 vezes a área do terreno mediante aquisição de potencial construtivo adicional, né? Em algumas localidades do município, por exemplo, em áreas de centralidade regional, o coeficiente de centralidade pode chegar até a 5 vezes a área do lote. Ou seja, se eu tiver um lote de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 5.000 metros quadrados nesse lote, desde que eu pague pelo potencial construtivo adicional que eu estiver adquirindo, ok? Ficou claro para vocês a questão dos coeficientes? Alguém tem alguma dúvida? Não sei se você vai abordar agora, Cleverson, mas como que é essa compra ou essa transferência? Porque eu já vi algumas informações básicas, TDC não. Como que é isso? Eu vou chegar lá, chegar lá. Tá? Jóia, então, jóia. E nós temos uma situação que a gente está passando por ela agora, mas que ela não vai durar toda a vigência do plano diretor, que são os chamados coeficientes de aproveitamento básicos de transição. O que significa isso? Quando o novo plano diretor estava em votação e estava para ser publicado, um dos pontos muito polêmicos, que sempre era discutido, era essa questão da redução dos coeficientes básicos para 1, porque na legislação anterior, eles não eram todos iguais a 1. Então, você tinha áreas em Belo Horizonte que eram 1,5, 1,4, 2,7, né? E o plano diretor pegou e nivelou todo mundo. A partir de hoje, independente de onde está o seu terreno, o coeficiente básico é 1. E aí o pessoal que atuava na construção civil reclamou muito disso, porque reduzindo o coeficiente, reduz a quantidade de coisas que eles podem construir, e isso tem um impacto direto nas viabilidades econômicas desse pessoal, né? Então, qual que foi a solução que a prefeitura encontrou para poder meio que apaziguar os ânimos e conseguir viabilizar o plano diretor? Foram criados os coeficientes básicos de transição. Esses coeficientes de transição, eles são válidos no período de 3 anos a partir da entrada em vigor do plano diretor. O plano diretor atual entrou em vigor em 5 de fevereiro de 2020. Então, até 5 de fevereiro de 2023, valem os coeficientes de aproveitamento básicos de transição. E o que acontece com esses coeficientes de transição? Algumas localidades do município não sofreram a redução do coeficiente para 1. Então, por exemplo, toda essa área vermelhinha aqui do mapa, que é correspondente à zona central de BH,
que no plano diretor passado tinha coeficiente igual a 2,7, durante esse período de transição, que são os 3 anos, manteve o coeficiente 2,7. Algumas outras áreas que tinham coeficiente 1,5, por exemplo, em algumas delas manteve-se 1,5, em outras reduziu um pouquinho para 1,3, 1,2, enfim, foi feito um meio termo entre o que era na legislação anterior e o que foi definido pela legislação atual e que vai vigorar durante esse período de 3 anos. 5 de fevereiro do ano que vem, isso acaba e aí nós não vamos ter mais coeficiente de transição. Aí a gente já vai trabalhar com o coeficiente básico da tabela 10, que são esses coeficientes que estão aqui na terceira coluna da tabela. Aí vocês vão me perguntar, e onde que eu fico sabendo qual é o coeficiente de transição do meu terreno? Na informação básica. Nós vimos hoje pela manhã. Logo abaixo do zoneamento, a informação básica me fala, coeficiente de aproveitamento básico de transição. Para esse terreno que nós estamos trabalhando é 0,8. Dependendo dos terrenos que vocês forem pegando, pode haver valores diferentes. Tem coeficientes de transição que já são iguais a 1, que são áreas que realmente já reduziu o coeficiente, mas outros vão ainda preservar valores da lei anterior ou valores intermediários entre a lei anterior e a lei atual, ok? Então, pegou a informação básica? O coeficiente de transição está aqui. Ah, mas eu vou adquirir potencial construtivo adicional. Ok, daí você olha aqui na tabela 10, se você vai poder usar CA máximo ou CA de centralidade, e aí você adquire o potencial de acordo com a sua necessidade. Tranquilo?